Campeonato Brasileiro chegou ao fim e eu queria trazer alguns pontos que para mim chamaram muita atenção nesse campeonato. O primeiro eu acho que é um dos mais básicos, que é a questão do calendário. O calendário do futebol brasileiro é um caos, é uma bagunça, são muitos jogos. Isso acontece muito também porque os campeonatos estaduais têm 16 datas reservadas dentro do calendário. E isso tem um peso. Se você considerar que você tem um estadual, uma Copa do Brasil, uma Libertadores ou uma Sul-Americana e um Campeonato Brasileiro, as datas FIFA, é muita coisa. Então o Campeonato Brasileiro sempre fica aquela coisa meio bagunçada, com um monte de jogos atrasados. Isso sem considerar as coisas que podem acontecer por fora, né? Como por exemplo, tiveram as enchentes no Sul. Mas passando do calendário, porque já é coisa batida, esse campeonato ele deu um indício muito grande e eu acredito que os próximos campeonatos vão dar indícios maiores disso, que é a questão do resultado dos times que estão bem geridos e as SAFs que geralmente também implicam em boas gestões. A gente tem alguns exemplos contrários, né? Vasco. Mas o que eu quero dizer? O primeiro colocado do Campeonato Brasileiro é uma SAF, melhor SAF do Brasil, a que mais investiu em contratações, a que reorganizou o clube, um clube que estava perto de falir, montou uma base, quase foi campeão brasileiro ano passado de forma inesperada, não estava no planejamento do Botafogo já disputar um brasileiro, chegou com os aprendizados do ano passado na Libertadores, numa pré-Libertadores inclusive, que culminou num título, num campeonato brasileiro mais forte, mais robusto para o time do Botafogo, um time melhor, que chegou e veio conquistar o título de forma completamente merecida. E olhando para o resto da tabela, a gente tem um Palmeiras, que é provavelmente dos clubes não SAF, a melhor gestão do futebol brasileiro. E depois a gente tem um Palmeiras em segundo colocado, que é uma das melhores gestões do futebol brasileiro, um clube que não é SAF, que muita gente comenta que se vendeu para a Crefisa, mas na verdade o Palmeiras esse ano, se não quitou, termina de quitar a dívida que ele tem com a Crefisa, então ele não tem nada amarrado dele em relação a dívidas, em relação a isso. Que teve um ano ruim, contratou mal, é um time que vai demandar uma reestruturação do clube, teve eleição já, a Leila foi reeleita merecidamente, mas é um clube que tem uma das melhores gestões do país. Assim como vem em seguida o Flamengo, que eu não acho que hoje é tão bem gerido que eu acho que hoje não é tão bem gerido como é o Palmeiras, por exemplo, mas é o maior poder de arrecadação do país. Então tem uma gestão decente, teve uma reestruturação muito robusta, faz muito dinheiro e não é à toa que está onde está. Teve um ano ruim, com escolhas ruins de técnico e tudo mais, problemas de lesões, que acabou atrapalhando muito o calendário, o desempenho do Flamengo no campeonato, mas é um time que já vem desde 19 sendo muito constante e isso não é à toa. Assim como, fechando o G4, o Fortaleza, que não está nem de longe perto do nível de arrecadação de um Palmeiras, do nível de arrecadação de um Flamengo, não está nem perto de ter o nível de investimento que tem o Botafogo, mas é um clube bem gerido. É tudo muito transparente, é tudo muito bem feito, um projeto esportivo fantástico, que é o que ele tem com o Vojvoda e tudo que envolve a comissão técnica e a montagem do time, uma torcida incrível que faz as melhores festas do país. Então o que eu quero dizer é que vai ficando óbvio, mais óbvio ainda, que esses primeiros degraus vão ser mantidos por esses clubes, porque o futebol está ficando caro, o mercado brasileiro está ficando inflacionado, os preços estão subindo muito, ao ponto que inclusive eu acho que essa bolha vai estourar um dia. Ah, mas e aí, São Paulo? São Paulo ficou em sexto, o Inter, se eu não me engano, ficou em quinto. São casos que a gente precisa dar uma olhada, porque o São Paulo é um time que está endividado. O São Paulo está entrando numa situação, inclusive, periclitante. Ah, então por quê? Porque o futebol brasileiro ainda permite situações como essa. De um São Paulo conseguir pegar uma vaga direta, de um Inter que montou um time muito bom, que teve uma arrancada maravilhosa, sofreu infelizmente com as enchentes, ele foi a maior vítima disso, até mais que o Grêmio para mim. Mas eu acredito que essas situações vão ficando para trás.
elas não vão continuar acontecendo o tanto que aconteceu no passado, por exemplo. Outros clubes vão começar a tomar essas posições, sexto lugar, sétimo lugar, e conforme novas SAFs vão surgindo, as SAFs atuais que ainda não estão nesse ponto vão se reestruturando, porque isso, o futebol está ficando caro. Então, você precisa de dinheiro. Como é que você tem dinheiro? Com investimento, com entrada de dinheiro, seja por um comprador, ou seja porque você diminuiu as suas despesas e, consequentemente, consegue gastar mais. Então, clubes como São Paulo, como o Inter, que não tem uma dívida muito agradável, clubes que ficaram lá atrás, como o Grêmio, que está complicado, o Fluminense, que está em uma situação financeira terrível, o Santos, que está subindo, mas tem que ficar esperto, porque também não está bem. E nisso, o Corinthians também, que fica esperto. O Corinthians tem um potencial de arrecadação colossal. E aí conseguiu fazer essa arrancada que fez, mas tem que tomar cuidado. O Corinthians poderia ter caído, arriscou, deu all-in, meteu o louco, gastou o que não podia no meio da janela, na janela do meio do ano, para poder remontar um time e conseguir sobreviver. Que bom que deu certo pro Corinthians, porque se não desse, teria caído, teria ficado pior ainda a situação. E mesmo ganhando muito, ainda há de se preocupar com a situação do Corinthians e todos os outros clubes. Eu acredito que vai virar um padrão nos próximos anos do futebol brasileiro, assim como eu acho que já está virando, já está nesse processo. Os clubes que não conseguirem arrecadar bem, os clubes que não conseguirem se gerir de forma boa, não vão conseguir mais ocupar esses primeiros degraus da tabela do futebol brasileiro. Veremos nos próximos anos. Bom, já que eu estou falando de dinheiro, contratação, né? Time que tem muito dinheiro, contrata muito. Você vê o Botafogo, que gastou mais de 300 milhões de reais em contratação. O Textor, que no meio do ano chegou e trouxe o Almada, pagou uma fortuna. O Almada, se não me engano, foi a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Então a janela do meio do ano é muito importante para a continuidade dos clubes no Campeonato Brasileiro e nas demais competições. E você percebe que clubes que se reforçaram muito bem no meio do ano tiveram uma tendência a melhorar. E clubes que decidiram não ir para o mercado no meio do ano sofreram. O maior exemplo positivo que a gente tem é o Botafogo, que subiu de patamar, era um time muito forte e subiu de patamar com a janela do meio do ano. E o Corinthians, que também teve que montar outro time, e aí mérito do Fabinho Soldado, que conseguiu contratar jogadores realmente bons para salvar o time. E o exemplo negativo é o Atlético Mineiro, que não foi para o mercado, tinha a melhor campanha da Libertadores, chegou na final com a melhor campanha da Libertadores. Então, decidiu não abrir a carteira, decidiu não contratar, não reforçar o time para o resto do ano, e teve um segundo semestre horrível. O clube foi caindo de rendimento lentamente, e terminou no que foi. Perdeu as duas finais, quase foi rebaixado no campeonato. Então fica muito claro, eu estou dando esses exemplos, mas tem mais exemplos. Fica muito claro de como a janela do meio do ano é muito importante para trazer, até porque muitos clubes perdem jogadores, porque os jogadores vão para a Europa. E então como que o meio do ano consegue mudar toda a dinâmica do futebol brasileiro se você não prestar atenção? Se o seu clube não se preparar, não analisar bem, fazer projeções corretas para o restante da temporada. E aí que entra também o próximo ponto, que também está conectado. Por que é importante você contratar? Por que é importante você ter opções? Porque o calendário é grande, os jogadores vão machucando. E quando o melhor jogador do teu time machuca, o que você faz? Você tem alguma opção? Você tem algum plano B? Algo que você possa fazer para cobrir esse problema? E aí o exemplo que eu dou é o Flamengo. O Flamengo começou o ano como uma máquina. O Flamengo Internacional, nos campeonatos estaduais, tinha o melhor aproveitamento dos clubes da Série A. Era coisa de 80% de aproveitamento. E o Flamengo foi passando. Claro que não foi jogando muito bem com o Tite, foi criticado durante toda a temporada, mas sempre teve um elenco com muitos jogadores. Você tinha Everton Cebolinha no banco. Você tinha, se o Ayrton Lucas estava jogando, você tinha o Vinha no banco. São coisas assim que você pensa, esses caras são titulares em qualquer clube do país. Mas aí machuca. Começa a machucar, o Vinha machuca, o Pedro, que só na última rodada do Brasileiro foi ultrapassado como artilheiro
do ano. O Pedro, se eu não me engano, machuca em agosto, algo assim. Machuca Luiz Araújo. Arrascaeta capengando em campo por causa de várias lesões. Então os jogadores vão machucando. Claro que eu levo o Flamengo esse ano como um caso extremo. Porque se machuca um Luiz Henrique, um Luiz Araújo, o Flamengo vai lá e coloca um Cebolinha. Tem o Bruno Henrique. Se machuca um Gabigol, tem outra opção. Machuca um lateral, tem outra opção. O Flamengo tinha reposições, é que machucou todo mundo. E aí realmente não tinha o que fazer. Mas fica claro que lesão é algo muito comum no Campeonato Brasileiro por causa do calendário. Se você vê o tamanho da sequência que teve o Flamengo e vários jogadores na mesma semana, inclusive, todo mundo sentindo a posterior da coxa. Lesão na coxa é o que mais tem no Campeonato Brasileiro, porque os jogadores vão jogando, eles vão se arrebentando. Porque não tem como, não tem físico que aguenta ficar jogando toda hora. Quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, em alto rendimento, com todo jogo valendo a vida no campeonato. E fica nessa que é tudo muito conectado. A janela do meio do ano, a importância de contratações, o tamanho do calendário, como o elenco importa, o que você faz para trabalhar essas questões. E agora entrando no meu último ponto, e esse ponto eu achei muito relevante, porque eu sou corintiano, então eu acompanhei o Corinthians naquela pindaíba que foi boa parte do campeonato, 20 rodadas na zona de rebaixamento, se não mais. E várias vezes eu olhava para o Corinthians, principalmente mais para a segunda parte do campeonato, principalmente quando ele se reforçou, né? Quando ele trouxe outros jogadores. E eu olhava para o Corinthians e eu ficava pensando, o Corinthians não tem elenco para estar onde está. Não estou falando que era um time primoroso, que devia estar disputando Libertadores e tudo. Não, eu olhava para o Corinthians e eu ficava assim, esse elenco é melhor do que isso. O time não joga bem, não é aquela coisa incrível, mas também não está jogando um futebol para ser rebaixado. De novo, tirando o começo do campeonato. O começo do campeonato foi terrível, o time era para cair mesmo. E aí, o que eu fui entendendo, vendo o Corinthians, vendo também o Fluminense, vendo vários times que ficaram nessa gangorra, olhando o Vasco de vários anos, é que a guerra contra o rebaixamento, ela é muito psicológica. Não é só sobre você conseguir jogar bem e tudo, é psicológico. Porque eu vi várias situações em que o Corinthians abria o placar, ele começava ganhando, assim como o Fluminense, por exemplo, começava a partida ganhando e vinha toda essa coisa na cabeça. Eu não posso perder. Se a gente perder, a gente se complica no campeonato. E aí o time fica com medo de perder. Ele não joga assim querendo, caraca, agora eu vou ganhar. Não, ele fica com medo de perder, ele fica com medo de tomar um gol. E aí você vai vendo que o time não sabe mais jogar na frente. O time acostumou a jogar atrás do resultado, a jogar pensando na tabela. E é curioso que isso tem efeitos também em times que estão disputando o título. Vídeo Botafogo ano passado, que teve o psicológico também como um efeito muito grande. Só que acredito que times que estão disputando o título estão um pouquinho mais blindados, né? Mas fica esse assunto para outra conversa. Então, Corinthians, Fluminense, o Atlético Mineiro no fim, o Atlético Paranaense, Grêmio e até os outros clubes que seriam mais cotados para cair mesmo, eles ficam nessa coisa de não saber ganhar, de ficar com medo de perder. E quando você começa a entrar nesse espaço mental, eu não vou tentar entrar numa coisa de coach, não, mas esporte de alto rendimento demanda um trabalho psicológico muito grande. Qualquer esporte, não importa se é golfe, se é futebol, se é automobilismo, o que for, o atleta precisa estar num espaço mental muito bem trabalhado para ele conseguir manter concentração, para ele não ter medo, para ele não ter nada. Então, quando você começa a ficar nessa coisa de eu não posso perder e ficar pensando na tabela e tudo, que eu tenho certeza que os jogadores ficaram pensando. Eu vi entrevistas depois deles comentando isso. E aí o clube desaprende a ganhar, o clube desaprende a jogar. E toda vez que o Corinthians entrava nessa situação, ele tomava o gol. Toda vez que o Fluminense entrava nessa situação, tomava o gol. O Grêmio, que em vários momentos ficaram pensando que talvez poderia cair, entrou nessa situação também. Então a guerra do rebaixamento,
ela considera todos os fatores que eu coloquei também, de elenco, de contratação, de rebaixamento, de calendário e tudo que eu comentei, mas tem essa parte psicológica. E é uma guerra que é difícil vencer. Você vê, por exemplo, que, claro, que o Corinthians melhorou o seu elenco, certo? Mas o time também foi revivendo. Se você visse aquele jogo contra o Inter, que o Corinthians toma um empate no último lance do jogo, os jogadores estavam desolados no chão, completamente mortos, sem acreditar no que estava acontecendo. Por que isso? O time jogou bem, só que o time não sabe ganhar. Ele chamou o Inter e tomou um empate. Tinha aberto e começou a partida com 2-0. Até que conseguiu quebrar esse ciclo, com um time melhor, claro, conseguiu quebrar esse ciclo e culminou nessa sequência incrível de 9 vitórias seguidas. Não estou dizendo que um time que está lutando contra o rebaixamento necessariamente vai alcançar uma sequência de vitórias, né? Aí tem vários fatores a se comentar do Corinthians. Mas talvez esse tenha sido o maior ponto que eu percebi nesse campeonato. De como o psicológico destrói os clubes brasileiros na briga pelo rebaixamento. E aí, para mim, não é exclusividade do Campeonato Brasileiro, não, tá? Que fique muito claro. É algo que a gente consegue exportar para qualquer campeonato de pontos corridos, de como os clubes que estão lá na zona da degola acabam se destruindo mentalmente, porque é muito difícil. É muito difícil, ainda mais se você joga num time grande que não deveria estar lá. É muito difícil você conseguir quebrar esse pensamento. Bom, e é isso. São coisas que eu ia divagando várias vezes. Eu gosto de ficar pensando coisas aleatórias assim sobre o campeonato. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado, de coração mesmo. Então, já que você chegou aqui, também faz aquela boa, se inscreve no canal aí, dá um like. Tô tentando começar nisso aqui. Ainda não tenho muito jeito, mas estou melhorando. Se quiser comentar alguma coisa, vamos debater aqui, comenta aí, certinho? Muito obrigado e ó, até a próxima.